Boa noite a todos, vamos entrando, sejam todos bem-vindos. Me ouvem bem? Vão sinalizando para mim, por favor. Boa noite, Jéssica, boa noite, irmã Lídia, boa noite, Larissa, boa noite, Jaira, Vitória, irmã Fabiana, irmã Rosa, sejam todos bem-vindos. Enquanto aguardamos nosso convidado entrar, vamos convidando nossos amigos para participar dessa live de hoje, muito especial com a nossa Madre Geral. Ela vai daqui a pouco entrar. Boa noite, boa noite. Salve Maria. Boa noite, Samara. Boa noite, Jéssica. Boa noite, irmã Lediane, Eliciene. Vamos convidando os nossos amigos para estarem conosco nesta noite. A família Jurandir, boa noite. Pessoal já da Bahia, online, vou convidar a nossa madre para darmos início, mas primeiramente já vamos colocar, todo esse momento que nós vamos passar unidos, esse momento de partilha, esse momento vocacional, vamos colocar nas mãos de Nossa Senhora e pedir as graças do Espírito Santo para que Ele conduza todo este momento. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Aguardar a nossa Madre aceitar a solicitação e daremos início a este momento. Boa noite a todos que foram entrando durante a oração. Boa noite, Madre Conceição, sua bênção. Boa noite, Deus abençoe. Seja bem-vinda à nossa página. Que bom. A imagem está um pouco escura, tá, irmã? A imagem está um pouco escura. Mas não tem nenhum... Só um pouquinho, mas dá para ver a senhora, sim. Dá para ver, né? A senhora seja muito bem-vinda nesse momento de partilha, e eu vou pedir para a senhora se apresentar às pessoas que não conhecem a senhora, só pelas fotos das publicações. A senhora faça uma apresentaçãozinha rápida, e aí nós entramos no que de fato é a live. Tá me ouvindo, irmã? Precisa colocar o fone? Por mim, não. A senhora me ouve bem? Eu estou ouvindo, mas ela está falhando um pouco. Eu vou colocar o fone, convém?
É bom? Se a senhora está me ouvindo bem, às vezes é da Vou colocar internet. aqui, vou ver se melhora. Acho que melhora, vai. Vamos ver se melhorou. Está me ouvindo melhor? Sim, agora sim. Você me ouve? Ouço bem. Então tá bem. Você pediu para que eu me apresentasse, né? Sim. Sim. Então, a irmã Ana Carla já disse, né? Eu sou irmã Conceição, Madre Conceição. Eu nasci lá em Minas Gerais, né? Lá na zona da mata. Nasci num lugarejo chamado Gaviões. Aí pertence à comarca de Mariana, mas e, então eu nasci em 59 e a minha infância, graças a Deus, foi uma infância muito tranquila, né, muito boa, né, com meus pais, meus irmãos. E a minha mãe foi minha catequista, né, e com certeza ela me ensinou, né, a base da doutrina católica, né, tranquila. E nós éramos uma família assim muito unida, graças a Deus, né? E a gente sempre rezava o texto, né? Na família, minha mãe se preocupava muito, meu pai também. A gente se preocupava muito de rezar, né, o texto em família. E como João Paulo II dizia, né? São João Paulo II, que quem reza o terço todos os dias, a família que reza unida, permanece unida. Então, nós éramos e somos ainda, né, uma família bem unida, só que hoje não tenho mais meus pais e minha mãe, meu pai e minha mãe, mas nós somos irmãos, né, 9 irmãos. Então, eu tive uma infância muito tranquila, muito feliz, né, lá com meus pais. E a minha vocação surgiu assim a partir dos 10 anos. Só que eu não vim para a vida religiosa com 10 anos, né? Eu senti o chamado quando eu participava assim de semanas eucarísticas, também a novena, né, de São Domingos. Nessa semana eucarística, pregada por um padre jesuíta, o padre Romeu Farias, né, ele falava muito sobre deixar tudo, né, e seguir a Cristo. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? Então, isso calava muito bem dentro do meu coração, só que eu não sabia como fazer isso. E eu perguntava ao meu pai, minha mãe, como fazer isso. Aí eles falavam assim, não, é só ir para a igreja, ir para as novenas, rezar, né? Se preocupar mais com a vida espiritual, né? Mas sempre vinha ao meu pensamento que talvez não fosse só isso, né? Então, esse apelo vinha muito forte no meu coração, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma. A senhora era tão novinha, e aí, como que foi isso, dessa descoberta vocacional tão novinha? Pois é, e eu não sabia nem o que era vocação, né? Eu não conhecia, não sabia nem que existia religiosas. Então, como lá em Diogo, né, na paróquia São Domingos de Gusmão, era uma paróquia assim, tipo, e tinha muita peregrinação por causa do padre Arlindo Vieira, né, um jesuíta que faleceu lá, e que também era missionário lá em Diogo. Então, ele tinha pouco tempo, né, falecido, né, e ele era missionário, ele fazia um bem muito grande àquela comunidade. Então, era tipo assim, um lugar, uma paróquia de muitos peregrinos,
muitas pessoas alcançaram muitos milagres de Padre Arlindo. Então, iam muitos peregrinos lá. E a nossa madre fundadora, ela ia sempre lá, né? Quando ela ouviu falar que existia lá esses milagres lá em Padre Arlindo Vieira, ela quis ir lá visitar, né? E numa dessas visitas, ela trouxe assim, várias vocações, né, de lá para a vida religiosa. Só que eu sabia que algumas pessoas, algumas irmãs já tinham ido para a vida religiosa, mas eu não sabia para onde, nem qual congregação, né? Então, um certo dia, eu vi a nossa madre na Santa Missa, né, fundadora, e ela, assim, me deu a vontade de perguntar para ela se eu poderia entrar para a vida religiosa, entrar para ser uma irmã, né? Entrar para ser uma irmã. Aí eu perguntei, né? E ela falou assim, você quer mesmo? Eu quero, sim. Aí ela disse assim, então nós vamos amanhã para o convento, nós vamos voltar amanhã para Maricá. Se você quiser ir com a gente. Aí eu falei assim, eu vou. Só que eu não tinha falado nada com minha mãe, nem com meu pai, nem com ninguém. Nessas alturas eu já tinha 13 anos, né? Aí eu me lembro, na hora me veio o pensamento assim, nós rezávamos o terço diante de uma imagem de Nossa Senhora do Bom Conselho, um santinho de Nossa Senhora do Bom Conselho, e veio direto no meu pensamento assim, será que foi porque a gente reza o terço todos os dias que me deu essa vontade de ser religiosa? Né? Também por isso. Aí a nossa madre perguntou para mim, você quer ir mesmo? Eu vou sim, nossa madre, vou amanhã, senhora. Aí quando nós chegamos aqui no convento, né, a nossa madre deu para a gente, éramos três, a irmã Tereza, irmã do Carmo e eu. Aí quando eu cheguei aqui no convento, a nossa madre falou assim, olha, eu vou dar esse santinho para vocês, que é o santinho de Nossa Senhora do Bom Conselho, para vocês rezarem a oração da perseverança todos os dias. Aí, quando eu olhei para o santinho, eu falei isso para ela, Nossa Madre, a gente rezava diante desse santinho todos os dias, no terço, aí Nossa Madre, então foi Nossa Senhora do Bom Conselho que te trouxe para a vida religiosa, porque nossa congregação é a congregação das irmãs Nossa Senhora do Bom Conselho. E justamente esse fato aconteceu no dia 4 de agosto, né, de 72. Que dia 4 de agosto é consagrado, dedicado aos sacerdotes, né? Então, foi nesse dia que eu decidi entrar para a vida religiosa. E eu só vim saber o carisma desse convento quando eu entrei aqui, quando eu cheguei. Nossa Madre. Passado por conselho, nosso carisma é rezar pelos sacerdotes. Então, acontecia muito isso, né? Porque as meninas eram novas, não sabe, como a senhora falou, né? Não sabia nem o que era vocação, mas aí a senhora se encantou quando as irmãs foram fazer uma peregrinação lá. Isso. Foi amor à primeira vista. Isso aí. Encostou a mão no hábito, ficou apaixonada. Foi justamente na hora da comunhão. Nossa madre passou para comungar com a irmã Sacramento. E eu falei assim, vai ser hoje. É hoje que eu vou pedir para ir para a vida religiosa. Para ir para o convento, para ir ser freira. Né? Mas aí minha mãe, a nossa madre primeiro, perguntou se minha mãe já sabia, né? Eu falei assim, não sabe de nada não. Então chama sua mãe aí para a gente conversar. Aí minha mãe concordou. Eu vim no outro dia com ela. Foi assim uma coisa muito rápida, né? Pelo menos não teve essa coisa que as meninas de hoje têm, esse medo todo, né? Deus tocou e Deus chamou e a senhora foi. Então. Aí quando cheguei, a nossa madre falou assim, olha, você já está aqui no convento, está aqui na vida religiosa, aí você reza essa oração da perseverança todos os dias e que com certeza é a sua vocação, com certeza. E eu repito, como eu falei de outras vezes, né, foi esse um momento muito importante para a minha vida,
porque eu não tive vontade de voltar para casa, não. Na verdade, quando eu vim para o convento, a mala ficou para trás, né? Porque na roça, né? No sítio. Então, as coisas ficaram para trás. Eu só trouxe aquilo que estava comigo. Aí, em outra época, minha mãe veio, trouxe minha mala, né? Trouxe minhas coisas. Aí, a nossa madre falou assim, você, você é perseverante mesmo, porque você veio só com poucas coisas e as suas coisas chegaram agora. Aí eu disse, nossa madre, eu vim para ficar, eu não quis nem voltar a pegar minhas coisas para não ter a tentação de mudar de ideia. Então, minha mãe trouxe minhas coisas. Mas foi muito depois que a senhora entrou que a senhora teve a primeira visita dos seus pais? Foi assim, em janeiro. Eu vim em agosto, né? E eu vi meus pais em janeiro. E por conta da idade que a senhora tinha, tão nova, o que a senhora acha que foi a maior dificuldade para a senhora, assim, no início da vida religiosa? A dificuldade era porque eu era muito nova, eu sabia assim que um dia eu poderia entrar para o noviciado, naquela época, com 16 anos, né? E que eu teria que esperar bastante, mas eu tive dificuldade assim, de a saudade, né, da família, tudo mais, a dificuldade de adaptação aqui também, mas assim, a alegria de estar aqui, né, de um dia ser religiosa, né, essa alegria fazia com que eu ficasse assim, com mais entusiasmo, né, então eu conseguia superar as dificuldades. Conta um pouco para a gente como foi o seu período inicial, né? Os primeiros momentos, a convivência com a nossa madre fundadora, que foi sua formadora, né? E essa experiência tão marcante na vida da senhora. Então, como eu disse, entrei com 13 anos em agosto, né, de 72, e a casa de formação era aqui em Maricá mesmo, né? Terra Nós boa. ainda... Oi? Terra Nós, boa. nós ainda não tínhamos casa, né? Quando eu cheguei no convento, assim, tinha 11 irmãs, né, com nossa madre mais 10, né? E já tinha assim, algumas postulantes, e as primeiras vocações que vieram de Minas, 3 irmãs receberam o hábito dia 15 de agosto, e já me deu um pouco de ânimo, né? Aí eu só, olha, me animou bem, né? Porque a vocacionada, quando participa de uma cerimônia de recepção de hábito, né, no convento, ela parece que fica assim mais... a vocação cresce, né? A gente fica mais animada na vocação, né? Então, aí essas 3 entraram para o noviciado, né? Aí tínhamos aí algumas postulantes, né, que já também se preparavam para o noviciado no próximo ano, né, 73, né? E eu, como tinha só 13 anos, então todas que estavam ali comigo, a maioria delas já entrava para noviciado e eu ia ficando esperando a minha data, né, meu tempo, né? Mas foi um tempo assim muito bom, muito gratificante, né? Estar com nossa madre, né? Nossa madre era bem jovem, né, quando eu entrei para a vida religiosa, e ela incentivava muito, conversava e rezava conosco, né? E nos atendia periodicamente, animando, né, para a gente crescer sempre na vocação. E foi assim, né, que nós crescemos. E
Tem um pessoal aqui da Bahia presente. Todo mundo que conhece a senhora sabe bem que a senhora é a mineira mais baiana que a gente conhece. Conta para a senhora um pouco das missões que marcaram bem a vida da senhora, né? Sim, a gente sabe que Paulo Afonso tem um lugar bem marcante no coração da senhora, mas conta um pouquinho mais das missões que mais deixaram essa marca impressa, assim, de, de entrega a Deus no coração da senhora. Então, quando eu entrei para o noviciado, em 75, né, foi dia 12 de outubro de 75, ficamos aqui em Maricá, né, e quando foi em março de 76, a gente já começou assim, a assumir a missão, né, porque nós éramos poucas irmãs, e como hoje, né, a congregação vive, sustenta pelo trabalho das irmãs, né? Então, nós começamos a trabalhar assim, na missão bem cedo, né, até para ajudar o Instituto. Então, eu fui para trabalhar numa creche, na Senhora das Vitórias, com mais 3 irmãs, e lá eu fiquei bastante tempo, né, até 81. Aí depois de lá já fiz uma experiência também em um orfanato. Depois fui para Minas ajudar também lá na missão, né, Minas, no sul de Minas. Depois do sul de Minas, eu voltei para o Rio, né, e trabalhei também, atuei também em outra missão no Rio. Aí em 84, né, que eu fui para a Bahia, né, 84, final de 84, outubro. E lá eu fiquei durante 8 anos. Então, o trabalho lá na Bahia, a missão de lá, era na comunidade sem padre, né? Na comunidade lá do bairro, na época, Mulungu, né? Que para mim é Mulungu ainda, mas para muitos é Tancredo Neves, né? Então, foi uma missão, assim, marcante, né? O Dom Aloysio Pena, que ele era reitor do Colégio Santo Inácio, na época, quando eu fui eleito bispo de Paulo Afonso, ele pediu a Nossa Madre 2 comunidades, né, para ajudá-lo lá em Paulo Afonso. Então, nós fomos lá para essa comunidade chamada Mulungu. E foi uma comunidade que realmente, como a irmã falou, como você está falando, é uma comunidade uma missão que marcou muito a minha vida. E uma das missões que marcou mais, porque eu dizia para as irmãs, a gente falar em missão é uma coisa, agora viver mesmo a missão é outra história, né? Estar lá junto com as pessoas mais necessitadas, as pessoas, né, uma comunidade sedenta, né, de Deus, né? Essa comunidade, a gente chegou lá, a comunidade já caminhava, uma comunidade muito ativa, acolhedora. Essa comunidade já caminhava e nós continuamos o caminho dessa comunidade, fazendo aquilo que estava ao nosso alcance. Né? E foi muito gratificante mesmo. De cada passo que a gente deu lá nessa comunidade, nós, em vez de a gente dar para as pessoas, a gente levar Jesus Cristo, a gente recebia mais do que a gente dava, né? E quando a gente vai realmente com esse espírito de missão, a gente acaba mesmo recebendo mais do que a gente está dando. Então, foi um trabalho muito gratificante, que até hoje, até sempre, né, eu fiquei lá de 84 a 92, a 92, e foi uma missão que, assim, que me marcou muito, que me deixa ainda muita saudade, muita mesmo. Né?
E quem é de lá, né? Quem está me ouvindo, né? Com certeza sabe disso. E as pessoas não esquecem a gente, né? Não esquecem. E tem pessoas que ainda pensam, ainda querem que a gente volte para lá, né? Agora não tem mais jeito de voltar, não. Mas não tem jeito de a minha pessoa voltar, né? Mas quem sabe um dia a congregação volte para lá, abrindo algumas comunidades assim, futuramente, né? Não, a gente não pode descartar essa possibilidade, porque está no coração de Deus, a gente não pode tirar, né? Então, a Diocese de Paulo Afonso vai fazer 50 anos, né? Nós fomos lá nos 40 anos, né, da comunidade, da Diocese, e eu senti, né, que a comunidade onde nós passamos, a comunidade cresceu muito, a comunidade evoluiu, né? Nós, em todos os lugares que nós deixamos no início, né, assim, fizemos missão, né, em todos os lugares que nós fizemos missão, assim, nas comunidades mais distantes, que nós deixamos lá no marco, né, hoje já existe uma capela, né, às vezes uma capela, nem capela tão pequena, às vezes uma capela assim grande, né, e construída pelo próprio povo. E quando a gente estava lá, a gente dizia assim, nas catequeses ou nas formações de catequista, né, então nas visitas familiares, as famílias, a gente dizia assim, olha, a igreja pedra só vai acontecer quando a igreja povo quiser, né? Então, quando a igreja povo sentir falta de um lugar para se reunir, um lugar para ter Santa Missa, um lugar para catequese, esse lugar vai acontecer, vai chegar um dia, né? Então, quando eu voltei lá, eu senti muita alegria, né, porque a recepção para mim, para as irmãs que foram comigo, a recepção foi marcada em cada capela que foi construída, né? E nós fomos fazer missão lá, que o bispo pediu para a gente fazer uma missão, preparando os 40 anos da diocese, e ele cedeu mesmo assim, a paróquia Sagrada Família para nós fazermos a missão. E o povo que gostou, porque a gente matou saudade fazendo missão, né? Então, foi assim, a missão em Paulo Afonso. Eu caí. Você caiu. Caiu aqui a minha conexão, mas voltou já. Desculpe. Então, como eu estava dizendo, as capelas que receberam a gente, né, a gente foi fazer missão, dar uma semana de missão, e nós fomos recebidos em cada capela que foi construída. E o povo de lá, né, da comunidade, da paróquia, aliás, o bispo pediu para a gente fazer missão, e a gente chegou lá, a missão tinha sido escolhida realmente para essa comunidade. Então, o povo ficou muito grato, e nós passamos então, essa semana lá, organizando, fazendo missão de casa em casa, preparação para os 40 anos da diocese. E agora parece que o bispo quer a mesma coisa nos 50 anos, mas aí a pandemia não deixou, né? A gente vai aguardar. Sim, sim. E em meio a isso tudo, a senhora é muito conhecida como a madrinha dos sacerdotes. Qual sacerdote não tem a Madre Conceição como madrinha? Então, é o carisma. A senhora mas a senhora tem um amor especial no coração de muitos, a gente sabe.
E aí, como a senhora, como madrinha e mãe de muitos sacerdotes, né, mãe espiritual, conta pra gente um pouco dessa experiência com o carisma, pra gente, por eles eu me consagro. Uhum. Então, como eu acabei de dizer, minha vocação surgiu justamente no dia 4 de agosto, né? Quando eu entrei, nossa madre falou a congregação é pela santificação dos sacerdotes, então eu não sabia, como eu não sabia que existia congregações religiosas, assim, eu não conhecia congregações religiosas, muito menos carisma, né? Então eu fiquei sabendo aqui, no convento. E para mim é uma experiência muito boa, né? Gratificante. Imagina a gente rezar pelos sacerdotes, fazer, nos sacrificarmos por eles, né? E quando eu entrei para o convento, a nossa madre falou, olha, cada passo que a gente der aqui é pelo sacerdote. Eu falei assim, nossa senhora, será que eu vou conseguir isso, né? Então, ela falava assim, tudo pelos sacerdotes. Então, eu já fui vendo desde cedo a providência de Deus, né? Eu entrar para a vida religiosa no dia do padre, depois saber do carisma, e caminhando na vida religiosa. Eu, sem nada previsto, eu fui chamado para fazer votos perpétuos, né? Também no dia 4 de agosto, né? Eu já estava na Bahia, e vim aqui para o Congresso da Vida Religiosa, e nossa madre me chamou e falou assim, você vai fazer os votos antes de voltar para Paulo Afonso. Aí ela falou assim, vamos ver que dia dá o próximo domingo. Aí eu falei assim, dia 4 de agosto. Assim, nossa madre, foi o dia que eu entrei para o convento, nossa madre, dia dos sacerdotes, né? Dia do padre. Então, eu sinto pelo carisma e também nossos pais, meus pais ensinaram muito o carinho, né, pelos sacerdotes, né? E a minha mãe falava, a igreja precisa de muita oração e nós devemos rezar. E a gente rezava, tem um mistério do texto, o texto todo, pelos sacerdotes, né? Aí a gente perguntava até por que tinha que rezar tanto pelos sacerdotes. Ela falava, eles, naquele tempo, né? Eles precisam muito, eles trabalham muito, e é muita coisa, e são poucos, e a gente tem que pedir a Deus que envie mais sacerdotes e tudo mais. Então, ela colocou, assim, esse carinho pelos sacerdotes na minha vida. Então, eu sinto muito, muita alegria, né, de pertencer de tudo que tenho por carisma, né, a missão, né, essa missão de consagrar a nossa vida, todas as nossas ações, sofrimentos, pela santificação dos sacerdotes. E essa questão de madrinha, eu são muitos que eu sou madrinha que eles nem sabem, né, que eu não vou andar contando, eu sou sua madrinha, né. Então, pelo carisma nós já rezamos por todos. Agora, eu digo sempre aqueles assim, que a gente conhece mais, né? E que estão no Zap, né? A primeira coisa que eu faço para todos os dias é rezar por todos os sacerdotes, de modo especial por todos esses que estão registrados aqui no celular e tudo mais. Então, eu rezo por todos. Mas sempre tem alguns que pedem, né? Para rezar assim, de modo especial e tudo mais, né? Aí eu me considero mesmo madrinha espiritual deles, mas tem muitos e muitos que eu sou, mas que eles não sabem não, e a gente vai saber só na eternidade, né? Mas é uma experiência muito, muito rica, né? Imagina, nossa madre dizia assim, se a gente salvar um sacerdote, quantos sacerdotes, quantas almas esse sacerdote não está salvando? Se salva 2, imagina quantas almas. Então, quer dizer, é muito gratificante, né? E também a gente sabe, né, do que os sacerdotes passam, né, o que eles passam nas paróquias, nas comunidades pessoalmente, né, as dificuldades que eles sentem. Então, a gente sabe de tudo isso, assim, a gente imagina, né, nem tudo a gente sabe, mas a gente imagina e como qualquer pessoa humana sente dificuldades na vida, imagina um sacerdote, né, que ele escuta muitas pessoas, ele está ali a serviço e tudo mais, e ele precisa de muito mais orações,
do que qualquer outro ser humano, acredito. Sim. E agora, não tem nem que 6 meses, a senhora foi eleita Madre Geral da nossa congregação, né? A segunda Madre Geral após a nossa Madre Fundadora. Para a senhora, como está sendo viver essa experiência, né? Essa grande missão que o Senhor confiou à senhora, né? De continuar os passos da nossa Madre Fundadora, né? Junto com o governo geral, à frente do nosso instituto. Então, deixa eu falar um pouquinho sobre a outra missão que eu tive antes de ser conselho, antes de ser madre, né? Pode ficar à Depois vontade. que eu cheguei da Bahia, eu trabalhei um tempo no Candário Nossa Senhora das Dores, né? Que eram meninas órfãs, né, de policiais, né? Pertencia ao quartel-geral. Então, eu fiquei lá 8 anos também. Aí, a nossa madre me chamou para Maricá para trabalhar no noviciado, né? Ficar semestre novo. Como eu tinha esquecido do outro amor da senhora, né? Que são as noviças, tinha É, esquecido desse detalhe. 2001, né? Em 2001 eu vim para Maricá para ajudar na formação das noviças, né? Responsável pelas noviças. E em 2007 eu comecei outra missão, né? Que era participar do Conselho Geral do Instituto, mas continuei como mestre. Deixei um tempo, mas depois voltei, né? A ser mestre de noviças. E aí, em 2014, aí novamente fui reeleita, né, conselheira. Aí agora, em 2020, né, aí eu fui eleita madre. Mas essa é assim, eu me lembro muito bem quando nossa madre falava conosco na vida no noviciado, que nossa madre foi a nossa formadora no noviciado. Ela olhava para o nosso grupo assim, e falava assim, eu vejo vocês bem longe, assim, bem longe. É, eu vejo, não estou vendo só hoje, eu estou vendo assim o futuro de vocês, né? E Deus tem um plano muito grande sobre cada uma de vocês, né? O futuro do Instituto está nas mãos de vocês, mas como a gente era assim muito nova e tudo, a gente sabe, nossa madre vai viver muitos anos, então ela vai ficar no Instituto, ela vai ser amada a vida toda, né? A gente não pensa assim que vai logo, né, deixar. Mas ela, então, graças a Deus, nossa madre viveu muitos anos, conosco, 101 anos, né, que ela viveu. E quando eu cheguei na vida de nós, acho que ela tinha uns 50 e poucos anos, mais ou menos, né? Então, quando ela falava isso, eu não imaginava nunca, assim, de um dia ser madre, nada disso, não. Eu pensava em perseverar e ajudar o Instituto, né? Mas, depois, quando o tempo foi passando, a gente vai pensando assim, olha, se a gente está na vida religiosa, a gente deve estar, assim, disponível para o que der e vier, né? Disponível para o Instituto. Então, eu pensava sempre assim, se um dia o Instituto precisar de mim para alguma coisa, estou aí, né? Estaremos aí. Então, o Instituto precisou de mim esse ano, né? Para ajudar, né? A conduzir a congregação. E ninguém pensa em ser madre, ninguém pensa, né? Nada disso. E ninguém quer também, né? Porque se perguntasse para mim se eu queria ser madre, eu ia dizer que não. Assim, mas não contradizendo o que eu disse quase agora. Nós devemos estar disponíveis para o que deve e é, né? Mas perguntar se quer ser madre, não, mas eu acho que é bom que seja outra, né? Que tenha mais experiência do que eu, né? Mas nós devemos ir contra a ação do Espírito Santo, né? Então, a gente deve estar aberta à ação dele. Então, se ele quis que eu fosse eleita, né, eu estou aqui para ajudar.
Então, a experiência é essa, é estar ajudando, de estar dando continuidade ao que a nossa madre fundadora deixou como legado para a congregação, dando continuidade também ao trabalho que a Madre Inês fez durante 6 anos no Instituto, né, junto conosco, e sempre procurar, né, fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance, contando com a graça de Deus, né, a inspiração do Espírito Santo, né. É importante a gente ser sempre dócil, né, às suas inspirações, aos seus impulsos, para que a gente possa acertar, né. E graças a Deus eu não estou só, né, tem mais 4 irmãs do conselho, né, que estão comigo, ajudando, né, estão sempre atentas a tudo, né, nos ajudando. E, claro, né, tem a congregação toda, todas as irmãs, né, você também, todas que estão ajudando, né? Cada uma na sua possibilidade, cada uma na sua generosidade. Isso aí, exatamente. Aí agora, a senhora tem mais alguma experiência de missão para falar? Pode ficar à vontade. Eu acho que eu falei todas as experiências. Eu vou pedir para a senhora deixar uma mensagem para jovens que estão discernindo e aí depois eu vou abrir outra live só para a senhora responder as perguntas que estão mandando. Podemos fazer assim? Podemos. Deve ter Então, eu queria que a senhora... Tem alguma vocacionada aí participando? Tem vocacionada, tem quem está desejando ser vocacionada, tem muita gente participando. Que bom. E tem os seminaristas que têm as amigas que sempre marcam aqui, porque tem umas meninas que estão fugindo. Então tem muita gente aqui. Eu tinha que ter falado no início que essa é a minha primeira live, né? Primeira live que eu faço, então quer dizer, eu não estou muito acostumada com essas coisas, não, né? Então, mas pode. Mas então, o que eu falo para as jovens hoje, né, eu repito assim, a irmã Maria dos Anjos, né, nossa irmã cofundadora, que hoje ela já está bem debilitada, mas ela sempre repetiu assim: eu deixei tudo para ganhar tudo, né? Mas ela falava assim, ela falava assim, mas o tudo lá fora não se compara com tudo que nós temos aqui na vida religiosa, que é Jesus Cristo, né? Então, nós não vamos comparar o tempo, por exemplo, o tempo que eu tive lá, os minutos que eu tive para pensar, para entrar na vida religiosa no outro dia, né? Hoje em dia não podemos pensar assim. É bom até que vocês não sigam o meu exemplo nesse ponto aí, que não vai dar certo. Então, se você já tem uma caminhada na vida da paróquia, na comunidade, se você não tem, procure ter sempre, né? Procurar a orientação espiritual do sacerdote da sua paróquia, né? Permanecer firme para ouvir, né? Ouvir o chamado de Deus e depois dar a resposta, né? O chamado de Deus acontece, mas muitas vezes a pessoa abafa aquele chamado e quer se desviar para um lado e para o outro, né? Mas o que mais ajuda a discernir bem a vocação, né, é essa participação na comunidade, a orientação espiritual e depois procurar mesmo um acompanhamento vocacional, né? Procurar acompanhamento vocacional, um grupo, né, alguma equipe vocacional que esteja agindo na sua comunidade. Então, que você saiba, no caso nosso, por exemplo, né, a própria irmã Ana Carla pode indicar, você pode deixar depois o número da irmã responsável para poder entrar em contato, né, e não ter medo de dizer o sim. Né. Aí, para você dizer o generoso sim, você tem que também, né, procurar
fazer esses encontros para poder fazer um discernimento maior para dizer o sim. Depois tem o discernimento dentro da vida religiosa, né? Que é o aspirantado, o postulantado e assim por diante. Entendi. Então, Madre, a gente agora vai fechar essa live, porque se eu começar a fazer as perguntas agora, vai ser muito pouquinho tempo. Então, tem algumas outras perguntas que o povo está falando aqui, as vocacionadas estão pedindo ajuda, estão aproveitando a Madre, né? Falando assim, vamos fazer todas as perguntas para a Madre, para ela ajudar a gente nesse processo vocacional. Elas estão enviando aqui na caixinha de perguntas. Se eu conseguir responder todas, tudo bem, senão você tem que abrir outra live amanhã, outro dia. Mas tudo bem, tá. Então, eu só vou pedir para todos que estão nos acompanhando não saírem do Instagram, que eu só vou fechar essa live e vou iniciar novamente uma live para nós fazermos uma live só de perguntas e respostas com a nossa Madre Conceição. Quem quiser fazer mais perguntas, na próxima live pode botar ou na caixinha de perguntas ou aqui nos comentários, tá certo? Vou fechar aqui rapidinho, salvar a live e já estou voltando com outra. Aí eu chamo a senhora, tá ok? Uhum. Boa noite, vamos voltando. Quem quiser deixar suas perguntas, pode aproveitar esse momento agora. Pode deixar tanto na caixinha de perguntas quanto nos comentários. Convidem seus amigos para agora fazermos esse momento rapidinho de perguntas e respostas com a nossa Madre Geral. Já convidei ela. Então, voltamos. A senhora me ouve bem? Espera, deixa eu só arrumar o celular aqui. Arrumar o trem. Estou ouvindo bem. Então, Madre, as meninas estão perguntando aqui para a senhora, deixa eu pegar aqui minha colinha, como foi para a senhora os primeiros momentos dentro da comunidade, dessa vida em comunidade, né? Porque sair da família e viver em comunidade, como foi para a senhora esses primeiros momentos? Então, quando a gente entra assim para a vida religiosa, pelo menos no meu tempo, né, foi um tempo assim de um pouco de dificuldade mesmo, até porque a gente chega eu vim lá do interior de Minas e tive que me adaptar, né, aos costumes e até as outras colegas, né, para a gente se conhecer e tudo mais. Foi um pouco difícil e é normal isso aí, é normal, né? É uma vida diferente. Não faria sentido se fosse tudo igual, né? Então a gente deixa lá a família da gente e vem para outra família. Só que eu senti muito bem a acolhida, né? Pela madre fundadora, pelas irmãs, né? Pelas outras postulantes que já estavam, né? Então, as dificuldades que iam surgindo também não eram superadas por causa também da acolhida, né? E da fraternidade das irmãs. Nós éramos também um grupo muito animado, a gente cantava, a gente brincava, né? E tudo mais. Então, a gente, claro, né? Nós tínhamos nossos horários, tudo direitinho, mas, então as dificuldades eram superadas, mas pela acolhida das irmãs. Tudo bem. Vamos lá. Tem pedido de conselho para a irmã do Bom Conselho. Qual é o primeiro passo para eu descobrir melhor a minha vocação? Qual o conselho que a senhora dá para essa menina? Então, eu acabei de falar quase agora da participação na comunidade, né? Na paróquia, né? Primeiro, a pessoa tem que de repente,
tem uma base espiritual, não é? Uma base espiritual. Se a pessoa já está perguntando como fazer, é porque já tem, assim, já foi inspirada, já foi chamada, né? Já foi chamada. E ela deve procurar uma orientação espiritual, né? Orientação espiritual e um acompanhamento vocacional, né? Para que ela possa dizer o verdadeiro sim. Agora, e rezar muito, né? Diante do Santíssimo, pedir as graças, né? Os dons do Espírito Santo, para que ela possa dizer realmente um sim generoso e consciente. Sim. A senhora até já respondeu, né, que a próxima pergunta seria que oração que a senhora indica para esse discernimento vocacional, né? A senhora falou oração ao Espírito Santo, mas a senhora tem mais alguma oração que a senhora indicaria para elas rezarem? Então, a oração, né, assim, ela meditações, né, a pessoa rezar periodicamente diante do Santíssimo Sacramento, né, participar da Santa Missa, né, nas reflexões, procurar sempre ver, sentir, né, a presença de Deus, a resposta de Deus na sua vida, né, procurar sempre. Deus sempre chama, você que tem que dar a resposta, não é isso? Mas se você não reza, você não para pensar, você não assim, desliga um pouco dos seus afazeres e tudo, para ficar atento à voz de Deus, aí fica mais difícil, né, dizer o sim, né? Então, estar sempre atento e não se desviar, né, não dos sacramentos, né, sacramento da confissão, da comunhão, estar sempre atento, né, estar sempre seguindo os sacramentos. É normal sentir medo ao dar os primeiros passos? E quando a família não aceita, o que fazer? É normal, sim, porque a gente vê pelas crianças que têm medo de dar os primeiros passos, né? A criança tem medo de dar os primeiros passos. Nós também temos medo, mas é um medo, assim, não é medo de Deus, medo da realidade, de repente é um medo de não seguir em frente, né? Assim, é normal. Mas nós não devemos deixar que esse medo tome conta da nossa vida, né? Nós devemos pensar que Deus, Ele nos chama e Ele nos ajuda, Ele nos acompanha. Ele não é aquele que chama e vai deixando de lado, não. Ele chama e acompanha. Uma vez um sacerdote disse assim, né, que Deus, Ele chama, mas Ele não diz para a gente nada do que vai acontecer depois. Ele nos dá a graça para que a gente possa vencer, superar o que vem depois, né? Porque se Ele dissesse o que vem depois, aí que a gente ia ter medo, né? Não vou não, porque o que vai acontecer comigo, né? Então, a gente se abandona nas mãos de Deus, se coloca à disposição dEle e a gente vai dando o nosso sim ao chamado de Deus, né, confiando na sua graça. Sem Ele, nada podemos, né? E quando a família arruma algum jeito da menina não entrar, fala que não vai mais ter pai, não vai mais ter mãe, faz aquele drama de pai e mãe, né? Como reagir a isso? Isso aí é meio difícil, porque antigamente, quando o vocacionado, a vocacionada queria entrar para a vida religiosa, que os pais não deixavam, tem história de santos que eles fugiam para ser padre, outros fugiam para ser religiosa, né? Mas hoje em dia, não, se alguém fugir, não vai, a congregação não vai aceitar, não. Então, quer dizer, acontece também que o vocacionado e a vocacionada, às vezes, não prepara os pais, né? Assim, vão participar dos encontros vocacionais,
e vão para a igreja, e vão tudo, mas os pais não estão sabendo. Às vezes os pais não são muito de igreja, porque aqueles que participam mais da igreja, eles até entendem, mas outros que não participam, eles não entendem, tá? Tem família grande, mas só um participa da missa, só um vai à igreja, vai rezar texto, então fica mais difícil. Agora, se a vocacionado, o vocacionado conversa com os pais, olha, está acontecendo isso, eu estou sentindo o chamado de Deus para a vida religiosa, ou então para o seminário, aí eles já ficam, já são preparados mais para isso aí. Agora, tem uns que deixam para falar em cima da hora, faltando um mês para entrar para o convento, ou faltando um mês para entrar para o seminário. Aí os pais têm razão até de se oporem, né? Por causa que não estão conscientes daquilo que está acontecendo, né? Mas aqueles que têm essa dificuldade devem rezar muito mais ainda, né? Para poder um dia os pais cederem. Né? Agora, o pai não quer deixar, a mãe não quer deixar, espera um pouco, né? Quando você for de maior, você resolve sua vocação. Aí os pais já estão mais conscientes também do que está acontecendo, né? Isso mesmo. Agora, vamos ver aqui. Como é feito o acompanhamento de quem é de outro estado? As senhoras viriam visitar a minha família? Olha só. Então, hoje em dia é tão difícil, né, a gente viajar para visitar a família, mas tendo, quando acontece da vocacionada estar em um lugar que tem, assim, pessoas mais conhecidas, próximas, né, ou até comunidade religiosa nossa próxima também, aí fica mais fácil de acompanhar, né, mas infelizmente, os lugares que nós tivemos fora, nós não temos mais por enquanto, né? Então, a gente está acompanhando, assim, as vocacionadas que acompanham, que aparecem, nós estamos acompanhando online, né, por telefone, mas não descartamos a ideia de um dia visitar essa vocacionada ou ela mesma visitar-nos, né? Ou então, a gente entrar em contato com pessoas, como eu já acabei de falar, com pessoas, assim, mais próximas, para também nos ajudar nesse ponto. Né? Sim. Aí perguntaram também. Como que eu faço para ter irmãs do Bom Conselho na minha paróquia? Boa pergunta, né? Tem um monte de gente fazendo essa pergunta e manda carta. Estou com a É o que lista, mais quer. tô com a lista aqui, né? Essa pergunta, com certeza, deve ser de um sacerdote, não vou nem perguntar, mas pode ser que seja. Mas, então, a pessoa que está perguntando, né, pode nos ajudar também a, a que surjam mais vocações, né, para a vida religiosa, para nós, por exemplo, né, e é bom depois a pessoa se comunicar com a gente, se colocar na fila de espera, né, porque pode ser que um dia a gente possa abrir comunidade para essa pessoa que está perguntando. Mas nós estamos com muitos pedidos, né, e não temos muitas irmãs agora para atender pedidos, infelizmente. Né? Mas, com certeza, nos próximos anos, né, nós temos bastante vocações, e a gente até pede que rezem para que elas perseverem, e assim a gente possa abrir, né, novas comunidades, né, e também colocar irmãs onde está faltando, né? Uhum. Como que as senhoras fazem para ser tão alegres e chamar tantas vocações? Eu não entendi a última pergunta, irmã. Se alegre o quê? E fazem para chamar tantas vocações? Ah, sim. Olha, uma das coisas que a nossa madre fundadora passou para a gente
desde quando eu entrei para a vida religiosa, é que nós devemos ser alegres, porque o Deus Deus a quem nós seguimos é o Deus da alegria, né? E eu acho assim, a gente deve ser, a gente deve ser alegre em todos os momentos, né? E a alegria é o sinal de que nós acertamos a vocação, né? Estamos no lugar onde nós queremos, onde nós estamos gostando de estar, né? Respondendo o chamado de Deus, né? E quem responde o chamado de Deus tem certeza da sua vocação, o resultado é a alegria, né? É a alegria. Dom Rafael, de saudosa memória, né? Muito bom. Tem vários livros dele, né? Estou fazendo até propaganda para comprar os livros de Dom Rafael, não sei nem quem vende. Mas então, ele falava assim, olha, um simples sorriso pode, com um simples sorriso, a gente pode fazer uma grande divulgação, né, vocacional. Que ele falava assim, olha, uma religiosa carrancuda espanta as vocações. Então, nós devemos ser alegres. João Paulo II, naquele livro Partir de Cristo, na segunda parte, ele faz até um questionamento, né, para a gente. Ele faz uma pergunta assim, nós devemos examinar como está a nossa alegria do segmento, porque se nós não tivermos a alegria do segmento, nós não atraímos vocações, né? Aí ele faz uma pergunta assim para nós religiosas, assim, será porque hoje os conventos estão vazios? Né? Isso aí foi nos anos 80 que ele fez essas perguntas, né? Hoje, nós não temos, assim, muita noção, né, das congregações, assim, mas a nossa congregação, graças a Deus, nós temos bastante vocações, devido também ao trabalho das irmãs, né? E, com certeza, as irmãs que estão trabalhando nas vocações, elas são alegres e contagiam, né, as vocações, e também estão certas de suas vocações, né? Graças a Deus, uma equipe muito boa que nós temos para uma equipe vocacional aqui no Rio, em Minas, em todos os lugares que as irmãs trabalham, graças a Deus elas fazem um bom trabalho vocacional, mas de modo especial, né, de onde está vindo mais vocações, da Diocese de Campos e do Rio, né, Minas, Niterói também tem algumas, você é daqui, né, Marina? Se eu falar que não tem, você vai brigar comigo, né? Daqui Diocese de Niterói, dessa terra bonita. Você é uma vocacionada felizarda aqui de Maricá. Uma vocação. Então, mais alguma coisa sobre isso? Não. Sim. Estão perguntando quantas formandas nós temos e aí se a gente, como é esse acompanhamento, se a gente aceita viúva, se a gente, como que é o processo de discernimento vocacional, para a senhora falar rapidinho, porque eu acho que a gente vai ter que fazer uma live depois só sobre como que é o vocacional. Eu vou chamar as irmãs da pastoral. Aí tem que fazer uma live com elas, né, irmã? Então, a pergunta é como se aceitam... Quantas formandas? Quantas formandas a gente tem agora? E depois perguntaram como que é a formação, né? Se a gente aceita viúvas, qual a idade mínima, a idade máxima. Então, as formandas todas, né, entre aspirantado, postulantado e noviciado, são 24, né? São 24. Nós temos 14 noviças aqui em Maricá, e
e as 10 postulantes e aspirantes que estão na Casa de Formação em Campos, né? E a Casa de Formação inicial é lá em Campos e noviciado aqui em Maricá, né? E as irmãs que trabalham nos encontros vocacionais, agora, na pandemia, não estão trabalhando assim, de modo presencial, mas estão fazendo acompanhamento online, né, pelo Zoom e tudo mais. E, graças a Deus, parece que tem algumas aí já pensando em entrar no próximo ano, né? Mas aí, no caso, elas vão ser avaliadas, né, se vão entrar mesmo, e a gente depois dá a resposta, no caso, né? E essa pergunta aí, se a gente aceita viúvas, nós ainda não tivemos essa experiência, né, de aceitar. Cada caso é um caso, mas nós não temos essa experiência de aceitar, não, né? Mas a gente pode indicar outras congregações que aceitam, até andei pesquisando outras congregações para que a gente possa indicar, né, as pessoas, as congregações que já recebem, né, para que possam entrar em contato. Exatamente. E eu acho que só, por enquanto só tem mais uma, assim. Se fosse para começar tudo novamente, a senhora teria feito do mesmo jeito, escolhido o mesmo carisma, que a senhora só descobriu depois, mas a senhora faria da mesma É maneira? claro que eu começaria tudo de novo, né? E olha que começar de novo significa um grande sacrifício, né? Porque o nosso início aqui em Maricá foi muito duro, né? Foi muito sacrifício. Mas, graças a Deus, né? Deus nos deu muita força, muita coragem para poder a gente seguir em frente, né? Nós sabemos que a nossa madre fundadora, junto com as irmãs que vieram, né, da de Cajazeiras, para poder fundar o Instituto, elas, no início, foi muito difícil. E quando eu cheguei, a congregação já tinha mais ou menos uns 10 anos, né? Eu cheguei em 72, ainda ia completar 10 anos, né? Então, eu peguei um pouco do sofrimento da fundação, mas não se compara com o início, né? Quando nós chegamos, já estava bem encaminhado já. Mas eu começaria, assim, tudo de novo, ainda mais quando se fala do carisma, né? Que eu tenho um amor muito grande pelo carisma. Aqui está entrando o menino dizendo que eu sou madrinha dele, né? João Luiz, nada mais variado. É. Mas entraram vários, mas eu prestei atenção aqui agora. A Edjane, a Paulo Afonso, a Edjane, quando eu cheguei em Paulo Afonso, era uma menininha, criança, na catequese, né? Então, essas experiências todas, né, da vida que marcaram a minha vida, deixaram muitas marcas e que, eu gostaria mesmo de começar tudo de novo, né? Como é que eu faço? Mana Carla, como é que eu faço para começar tudo de novo? Eita, não começa tudo de novo, não. Vamos seguir em frente. Meu Deus do céu. Então, mas graças a Deus, são experiências ótimas, né? E a gente está aqui para o crescimento da congregação. Pois é. Então, é como você perguntou antes aí, como é a minha experiência de ser madrinha, né? É uma experiência muito boa e é uma responsabilidade muito grande, né? Porque além da gente rezar por causa do carisma, ser madrinha de seminarista e sacerdote é uma responsabilidade bastante grande, né? Mas eu não costumo Pois muito não é? puxar a orelha de ninguém, não. Eu só faço rezar, viu? O puxão de orelha vem pelo Espírito Santo, né? A puxão de orelha a gente inspira o reitor, o bispo, para puxar a orelha deles, mas aí a gente aqui faz a rezar. Tá bom. Okay. Madre, como você vê o modelo da formação na vida religiosa nos dias de hoje?
Ah, falhou a pergunta. Como? Como, como você vê o modelo. Deixa eu voltar aqui, ela. Como que você vê Ah, o modelo de formação na vida religiosa nos dias de hoje? sim. Olha, eu trabalhei na formação, né, e agora mais ainda, né, porque a gente tem as mestras, né, postulantado e noviciado, mas a gente tem que estar sempre atenta, né? E a preocupação, né, que nós temos, né, é de unir essas, esses três itens, né, a formação espiritual, humana e intelectual, né? A gente não deve deixar esses três modelos de formação e atualizar, né? A gente não deve ficar na formação do tempo passado, mas também, como até eu estava conversando ontem com um diácono que se ordenou há pouco tempo, nós não devemos ser muito tradicional, no caso assim, não deixar muito no tempo passado, nem avançar demais, né? Mas a gente deve estar sempre ligada, né, na atualidade. A gente não deve nem estar muito atrás, nem muito na frente, mas estar muito assim no tempo atual, né? Seguir o que o Santo Padre pede, né? Os documentos da Igreja, a Sagrada Escritura, né? Formação religiosa, vários livros que são oferecidos, né, para gente, para formação, né? Então, e aí preparar bem a religiosa para o cumprimento dos votos, né, dos costumes da congregação e, como eu já falei, seguir sempre os ensinamentos da Santa Igreja, né? E cada congregação tem seu estatuto, seu regimento, suas constituições, e tudo isso também deve ser, claro, seguido. Sim. Tem alguma irmã que é da Paraíba? Ainda tem casa da gente lá por perto? Aonde a gente está no Brasil? Assim. Pois é, nós tínhamos uma casa lá em Cajazeiras, né, lá no Lar Sacerdotal, mas depois chegou um tempo lá que não precisavam mais das irmãs e nós deixamos lá a comunidade. E nós não estamos em nenhum lugar do Nordeste, infelizmente, né? Não estamos. Nós temos pedidos, né, para alguns lugares lá do Nordeste, mas por enquanto nós ainda não aceitamos. Estamos aguardando. E nós estamos no Paraná, né, Santa Catarina, Rio, Minas, Rio e vários estados do Rio, que eu digo, né? E Minas, e São Paulo, né? São José dos Campos. Eu esqueci alguns, Ana Paula, Ana Carla, acho que estamos aí mesmo, né? São Rio, José, vários lugares. São Minas, José dos vários lugares. Campos, São José dos Campos, Florianópolis, Paranaguá, Ouro Preto, Itaiandu, Senhora dos Remédios, Campos, Itaipava, que é Petrópolis, e no Rio, 5 casas, e em Niterói, 2 casas. Não sei se eu deixei alguém para trás, eu acho que não. Qual a diferença entre as vocacionadas, as candidatas de hoje e da época que a senhora entrou? Então, cada tempo é um tempo, né, irmã? Imagina, eu até falo para os noviços, por exemplo, você lê um livro de Santa Faustina, o que Santa Faustina fazia naquele tempo, nós nem chegamos perto do que ela fazia antigamente, né? Assim também, o que nós passamos lá
no nosso tempo, não se compara com o tempo de hoje, não é? Não se compara. Cada tempo é um tempo, né? Naquele tempo, de repente, como eu vim para a vida religiosa, por exemplo, eu não achei difícil, né? Vim logo, tudo mais, não sei. Outros talvez acharam difícil, mas naquele tempo também não era tudo fácil, né? Era difícil também. Agora, hoje em dia, eu até falo que com as noviças, com as irmãs, que hoje em dia também tem, cada um tem sua dificuldade, né? Mas não é difícil dizer o sim. Eu acho que quando a gente está consciente do chamado de Deus, por mais que seja difícil, a gente deixa tudo e vai, né? Então, a comparação eu não tem nem como dizer, porque cada tempo é um tempo. Imagina o meu tempo há 48 anos atrás, comparar com o tempo de hoje, né? Cada tempo tem seu tempo, tem suas dificuldades e suas possibilidades de, né, de seguir a vocação. E para finalizar, acho que é a última pergunta, que santo a senhora deixaria de exemplo no segmento, assim, na vida consagrada, para quem está iniciando o discernimento vocacional? Para leitura, orações, devoções. Tirando o exemplo de Nossa Senhora, né? Assim que seria primordial, mas uma santa, né? Para se assemelhar mais à caminhada humana. Eu estava até conversando hoje com as irmãs, a santa mais indicada que a gente lê, né, para a vocação é Santa Teresinha, né? Santa Teresa, São João da Cruz, o santo, né? E assim, que seguia assim, exemplo de espiritualidade, né? Para seguir a vocação. É um exemplo assim de disponibilidade, né, no serviço, exemplo de sacrifício, né? Então, vale a pena ler, né, a vida de Santa Teresinha, aquela, como é que está, a história de uma alma, né? Vale a pena. Exatamente. Opa, surgiu mais uma pergunta. Pode seguir também exemplos, né, de religiosas que seguem bem a vocação, né? Mas eu digo assim, eu sempre falo para os vocacionados, olha, o chamado, Deus é que chama, e nós muitas vezes somos instrumentos, né? Somos instrumentos para que a jovem possa seguir o caminho, né? Nós não somos a meta, não, a meta é Jesus Cristo. Então, as pessoas decepcionam, mas o Cristo nunca decepciona, né? Cristo nunca decepciona. Aqui então, a senhora... Oi? Não, pensei que a senhora tinha terminado. Pode continuar. Não, eu ia falar assim, um exemplo de Santa Teresa, que diz que Santa Teresa, quando ela queria, as pessoas perguntavam para ela por que ela estava deixando tudo para ser religiosa, que ela era bonita e tudo mais, né? E ela dizia assim que o coração dela não pertencia a nenhuma pessoa desse mundo, mas pertencia a Jesus Cristo, aquele que ela tem certeza que realmente a ama e que não a decepcionaria. Exatamente. Aqui a senhora atribui esse número de vocações tão grande na nossa congregação, quando vemos tantas congregações sofrendo por falta de vocações. Então, eu já tinha falado sobre isso, que o trabalho das irmãs, né? A presença das irmãs nas comunidades, a alegria, né, que faz parte também do chamamento vocacional, como diz aí, que o Dom Rafael dizia, basta um sorriso para que você possa ter muitas vocações, né? Então, acho que o exemplo vale também muito, não estou dizendo que as outras não dão exemplo, isso não, mas eu acho que ajuda muito e muita oração, também muita oração, né?
deve dar graças a Deus pelas vocações, porque Ele tem suscitado muitas vocações para o nosso Instituto, graças a Deus, né? E Ele tem um padre pedindo bênção aí, meu Deus do céu. Ele que me abençoe, né? Imagina, padre pedindo bênção para a freira. Misericórdia, tá bom. Deus abençoe, Padre Pedro. Mas tá bom. Então, é isso. Então, a gente deve estar sempre atento também à nossa... É responsabilidade de cada um de nós, né? O surgimento de vocações. É responsabilidade de cada um de nós. Na oração e na vivência, né? Sim, exatamente. Muitas pessoas dando graças, né, que o nosso instituto está crescendo, e esses dias atrás, né, fizemos memória da Irmã Sacramento, né, e uma das últimas palavras dela foi que está dando tudo certo, né, para nós seguirmos em frente. Está dando tudo e aí, certo. Que para nós seguirmos em frente, e aí nós vemos a atualização do nosso carisma aqui, sempre necessário na igreja, né, rezar pelos sacerdotes. E aí, a senhora já deixou na outra live uma mensagem para as vocacionadas, e agora, para finalizar essa parte de perguntas e respostas, peço que a senhora deixe um apelo, né? Porque para que não apenas nós, religiosas, que nos consagramos pelos sacerdotes, rezemos por eles, porque é missão de todo cristão, né? Rezar pelos sacerdotes, pelos cristos na terra. Certo, eu vou falar um pouquinho, acho que dá tempo ainda. Dá tempo que coloque a senhora quiser. A Janinha está deixando um monte de recado aí, depois você vê para mim os recados que eu estou deixando, que Yuri está pedindo a benção, Ian, e ela também, querendo que a gente volte para Paulo Afonso. Ei, Janinha, quem sabe um dia. Ela e a Dejânia. Não perca a esperança, a Dejânia, né? No Sacramento, grande exemplo para mim, a vida consagrada. Então, tem muita gente querendo que a gente volte para Paulo Afonso. Graças a Deus, né? E elas falam assim, não queremos mais essas freiras aqui. Mas, então, a gente... Aí você acabou fazendo a pergunta, eu entrei em outro assunto e acabou que agora não sei mais qual a pergunta que você fez. E agora? Não, a senhora falou que perguntou se tinha tempo da senhora falar alguma coisa. Se a senhora quiser falar, sim. eu faço a pergunta depois. Não, eu estava falando... sim. Nós acompanhamos, a pedido de Dom Eurico, né, nós acompanhamos uma comunidade também que não faz parte do nosso instituto, pode ser que faça futuramente, mas não ainda, um grupo chamado Mater Christi, que também tem o mesmo carisma de rezar pelos sacerdotes, né? E quem sabe, tem essa pergunta aí se recebe viúvas, né? De repente nós não recebemos viúvas para a formação inicial na vida religiosa consagrada aqui, no nosso caso, mas quem sabe um dia possa fazer parte, né, dessa comunidade chamada Mater Christi, que é fundada em 1958 por uma leiga, que ela pode também fazer parte dessa instituição, né, dessa associação, rezando pelos sacerdotes, né? Está tudo caminhando, mas já tem bastante pessoas, senhoras, né, senhores, também casais, que rezam pelos sacerdotes. E a gente quer que esse grupo cresça também cada vez mais, né? Mas então, a nossa madre fundadora deixou para a gente vários pensamentos, nós vamos falar todos aqui, né? Mas ela fala assim, a perfeição consiste em amar muito a Deus e em desprezar-se a si mesmo. Então, quando a gente, no lado espiritual, a gente desprezar-nos a nós mesmos, nos entregarmos totalmente a Deus que nos ama, né? Nós amarmos muito a Ele, com certeza a nossa vocação, né, surge a vocação,
e também nós temos mais forças para viver, né, essa vocação. E aí vem a alegria de servir, né? Todo mundo pedindo para a gente voltar. Essa live está Voltar. sendo um apelo. Volta para É? Cajazeiras, volta para Paulo Oh, Afonso, volta, vem para volta, Olaria. volta, volta. Pensa bem, Fica em Maricá. Tem É. várias pessoas que estão nos acompanhando aqui. Mais ou menos eu vejo aqui esse Vicente, deve ser por causa das irmãs que trabalharam lá em Cajazeiras mesmo, né? Graças a Deus. E como eu falei, é muito bom, né? Que graças a Deus por onde nós passamos, graças a Deus deixamos lá bons rastros, né? Para que as pessoas possam lembrar de nós. Graças a Como Deus. disse o Tudo é Evangelho de ontem, né? A árvore boa dá bons frutos. isso. Graças a Deus, né? Graças a Ele, né? Como Nossa Senhora disse, a minha alma engrandece o Senhor porque Ele fez, né, por nós maravilhas, né? Nós não fazemos nada. E como diz São Paulo, a graça de Deus em nós não foi vã, não é vã, graças a Deus. Então, nós nunca podemos nada por nós mesmos, mas a graça de Deus que pode tudo em nós. Vem para Alagoas, a Samara dizendo. E o Padre Tiago botou antes assim, ó, vem para Barra da Tijuca. Olha só. Qual o Padre Tiago, não? Padre Tiago Nascimento. Ah, sim. Uhum. Da Suzy. Famoso Tiaguinho da Suzy. Ah, o outro está chamando, venha para Piranga. Já chamou para Piranga o seminarista, misericórdia. Não vai A anotar. Larissa quer que a senhora vá para Madureira. A gente tem várias bonequinhas, né, irmã da Carla? A gente tem várias bonequinhas vestidas de freira. Será que serve para colher tanto pedido? Só se for botar na canela, porque para fazer evangelização tá difícil. Ai, meu Deus. Mas é bom. Que bom. Então, Mari, Então, peço que a senhora deixe. todos que estão nos acompanhando, devem ter a responsabilidade de rezar por nós, né? De rezar por nós para que possamos crescer, né, como diz lá na Sagrada Escritura, crescer em graça e sabedoria diante de Deus, né, diante dos homens, das pessoas, para que possamos produzir bons frutos, né? E poder atender todos os pedidos aí que estão surgindo. Né? Temos vários pedidos. Quem dera pudesse atender a todos. Então, ó, ficou o apelo de que vocês rezem pelas vocações religiosas ao nosso instituto para que nós possamos ir ao encontro de vocês nas várias missões, nos vários estados. E agora a Madre vai deixar um apelo para que todos rezem, né, pelos sacerdotes. Isso. E acompanhem-nos junto do nosso carisma, né? Uhum. Então, eu peço muitas orações, né, pelos sacerdotes. Aqui a irmã está dizendo que as noviças querem que a senhora encerre com a música vocacional. Ah, mas ela... eu seguirei. Elas não estão aqui para cantar comigo, eu não sei cantar sozinha. Canta para elas. Depois elas fazem a live e cantam, né? Cantam essa música. Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Tua graça me basta. E o resto, não tem. Teu amor me sustenta. Eu não canto nada. Elas devem estar rindo de mim lá no salão. Quero só ver depois. Mas tudo bem, irmã. Então, como eu estava falando, eu peço muitas orações mesmo pelos sacerdotes, independente se somos, né, nós somos do Nossa Senhora do Bom Conselho, e todos aqueles que fazem parte da nossa caminhada, da nossa amizade, né, da nossa missão,
rezem conosco, né, pelos sacerdotes. E a gente pede, a gente implora nesse ponto agora, implora, de, em vez de a gente fazer julgamento, a gente falar, o que aconteceu com o padre fulano, o padre ciclano, deixar de falar, mas a gente rezar, né? Nós nos colocarmos mesmo de joelhos e rezar pelos sacerdotes, oferecer sacrifícios, oferecer as santas missas que a gente participa, o texto que a gente reza, rezar pelos sacerdotes, porque eles são outro Cristo na vida da gente, na vida da igreja, né? Ai de nós se não fossem os sacerdotes para nos perdoar, em nome de Jesus, nossos pecados, para trazer Jesus para nós, né? Só podemos comungar se tem Eucaristia, se não tem o padre, não tem Eucaristia. Então, rezar para o surgimento de novas vocações, para que todos os cantos do mundo inteiro possam ter um sacerdote, para levar muitas e muitas almas para o céu, né? Então, eu peço a todos que estão nos ouvindo e a todos que possam também divulgar, como é que chama isso? Compartilhar ou partilhar esse pedido nosso, né? Rezar pelos seminaristas que se preparam para o sacerdócio, aqueles que se ordenaram diáconos, rezar por todos eles, né? Então, a nossa madre falava assim, ela pensou muito, né? Ela rezou e pensou muito no sacerdote daquela época, mas Jesus já estava pensando, nos indicando para um futuro, né? E quando o Frei Bruno veio lançar o livro dele aqui em casa, ele falou para nossa madre assim, nossa madre, o carisma de vocês é um carisma atual. A igreja está precisando muito de orações, né? Então, como eu já disse aqui, cada tempo é o seu tempo, né? Então, no tempo que a nossa madre fundou a congregação, o tempo que estava iniciando tudo novo depois do Vaticano II, mas hoje é nova realidade, né? Há mais de 50 anos atrás, é uma nova realidade, mas que está precisando, né, com mais intensidade das nossas orações. Isso mesmo, madre. A senhora quer cantar mais um pedacinho da música? Sem a letra, agora eu não estou lembrada da letra. Só se você cantar um pedaço aí, eu vou lembrar. Não vai fazer. Eu não canto nada. A senhora pode cantar esse mesmo trecho falando para as meninas tomarem coragem e seguir ao Senhor. É o mesmo trecho, né? Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Então, Lá, já quando, ficou aí a autorização da madre, já ficou a autorização da senhora para as noviças fazerem uma live show, já que elas estão assistindo, ó, a próxima live show com as noviças isso vai ter mesmo. essa e muito mais, hein? Até o Frei Gilson veio e pediu uma participação especial no show das noviças. Eu já falei com elas de fazer também um show no mês missionário, né? Para fazer. E esse mês não vai ter tempo, né? Cada domingo podia ser um, né, Ana Carmen? Porque elas têm um repertório muito grande. A gente pode organizar, vamos organizar. Certo. Então, madre, nós queremos muito agradecer a presença da senhora aqui conosco nessa noite. Foi muito gratificante para cada um de nós, para mim, em primeiro lugar, para cada um dos que estão nos assistindo. E nós queremos que o Senhor continue a abençoar a senhora e a sua missão atual,
renovando sempre a sua vocação, e que a senhora continue sendo sempre para cada uma de nós, e para os seminaristas e sacerdotes, essa mãe que a senhora sempre é, né? Acolhedora, generosa, carinhosa e que está sempre disposta a nos ajudar. Uhum. Amém. Aí cada um tem o compromisso de rezar por mim também. Tá bom. Obrigada. Obrigada a todos que nos acompanharam, né? E na próxima a gente vê se fala melhor, né? Na primeira vez, assim, a gente foi sem graça, né? Mas eu acho que... Pode deixar. Então, todo mês a gente chama a senhora para uma live. Ih, sei não. Mas tá bom, irmã. Tá, então obrigada a todos que estão nos acompanhando. Deus abençoe a cada um, né? E a bênção aos padres que estão aí assistindo. Reza por nós. Obrigada, irmã Ana Carla. Obrigada. Um abraço. Amém. Tchau, tchau, Madre. Vou finalizar aqui e vou dar um recadinho pro povo. Pede o pessoal para assistir a adoração do Padre Carlinhos. 10 horas. Sim. Daqui a pouco. Daqui a pouco? Então vou compartilhar aqui no Stories para o pessoal. Adoração com ele. Adoração para renovar. Isso, rezar por todos. Tá bom. Exatamente. Então Deus abençoe a todos e a bênção a quem está nos assistindo, aos sacerdotes e aos diáconos aí. Amém. Tchau, tchau. Tchau, Madre. Abraço. Fiquemos com Deus. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Então, a todos vocês que nos acompanharam, algumas pessoas estão aqui pedindo o nosso contato. Então, você que se interessou pela nossa congregação, que ficou tocado com o testemunho da nossa Madre Conceição, entre em contato conosco pelo nosso direct, ou pelo Facebook, ou nos comentários, porque essa live vai ficar salva no YouTube. E aí, entre em contato conosco que nós podemos te encaminhar para alguma irmã da pastoral vocacional. Então, qualquer dúvida também que não tenha sido respondida nessa live ou alguma outra, você pode enviar para a gente que nós vamos estar sempre disponíveis para responder e tirar as suas dúvidas. Durante essa semana, vamos colocar uma caixinha de pergunta. E aí vocês também podem colocar todas as dúvidas que vocês tiverem, que durante a semana eu e quem é da equipe da pastoral da comunicação vamos estar respondendo nos stories as perguntas de vocês. Que Deus nos abençoe nessa noite de hoje, que tenhamos uma semana abençoada e vocês continuem acompanhando a gente por nossas mídias sociais. Fiquem com Deus.